Ou o sujeito se forma integralmente, sabe o que ele vai fazer no mundo, ou no mundo ele vai estar à mercê dos interesses poderosos que estão permanentemente fazendo o jogo social. Então, ser leitor, eu diria para você, é um ato muito perigoso, tomando emprestado uma citação, não é? Viver é perigoso, do nosso Guimarães Rosa. Viver é perigoso, porque viver na plenitude é ter uma consciência crítica, né? Aguda, que eu acho que ele atesta na Hora e Vez de Augusto Matraga. Na base dessa fragilidade hermenêutica tem toda a falha do ponto de vista de leitura, né? Com uma absorção e leitura do... Com certeza. Né? Mesmo numa sociedade moderna que diz que os sentidos estão superados, as coisas, os acontecimentos são epidérmicos, os eventos são passageiros, que nada tem um sentido muito profundo porque se perdeu a dimensão que as grandes metanarrativas tinham da vida. Mas o sentido e o significado das coisas não se perdeu da vida humana. Então, você ser bem tratado quando você chega num lugar de manhã cedo para trabalhar, ou que você vai demandar um serviço, impacta você com um significado, né? Eu valho mais, eu valho menos, eu tenho importância, eu não tenho importância. Então, a questão hermenêutica é uma questão vital para a condição humana. É impossível viver sem se discutir o sentido dessa vida, ainda que o sentido não seja buscado metafisicamente, ou não seja buscado nas grandes religiões, mas nos sistemas políticos e sociais. Que sentido tem eu estar aqui trabalhando com educação ou com formação de pessoas? Se isso não faz sentido para mim, se eu estou aqui pelo salário que eu recebo da universidade, há de convir que é uma pobreza extrema. Minha vida vale mais do que o salário que eu recebo. Sim. Outra pergunta é a seguinte: a cátedra se propôs a assumir esse tema chancelado pela Unesco e pela PUC, com apoio da FINEP, financiadora de estudos e projetos, e do Ministério da Tecnologia. E a perspectiva era disso ser política de Estado e não política de governo. O que significa isso na prática? Qual a expectativa que havia em torno? Olha, eu acho que começa lá com a Biblioteca Nacional, com Afonso Romano, a ideia de que a leitura deveria fazer parte de uma preocupação permanente do Estado brasileiro, e não daquele governo de Fernando Henrique, não desse governo da Dilma Rousseff. Quer dizer, independente dos governos que passassem, devia ser uma preocupação permanente do Estado brasileiro com a formação de qualidade do seu cidadão. Um cidadão, ele tem qualidade de inserção social quando ele é capaz de pensar por si mesmo, quando ele é capaz de escolher não só os seus representantes, que a gente já sabe que não cumprem aquilo que os representados demandam, mas quando ele é capaz de escolher os seus próprios atos na vida de trabalho, na vida política, na vida familiar, né? Ele sabe o que ele está escolhendo. Então, uma política de Estado era uma política permanentemente voltada para uma formação de qualidade da cidadania, que tem a ver não só com a escola, com as universidades, mas tem a ver com os museus, tem que ver com os espaços culturais, tem que ver com acesso a teatro, a cinema, a exposições. Não é? As pessoas chegam diante de uma exposição, se sentem constrangidas, elas acham que elas não têm capacidade de ler, e elas têm, só que alguém disse que aquilo é um mundo de coisas para iniciados. Por que a gente não inicia, então, todas as pessoas na capacidade de ler um Manier ou na capacidade de ler um Portinari? Né? Por que alguns são capazes de entender a música popular e não são capazes de ouvir um Carmen Burana e fazer uma leitura, né, de um bolero de Ravel? O que falta? Faltam as iniciações. Uma política de Estado tinha que estar permanentemente preocupada com o acesso de seus cidadãos a esses bens e com a capacidade que esses cidadãos têm para criar e para manter viva essa raiz cultural, ou essa fronte, digamos assim, cultural de cada cidadão. A cátedra de cada cidade, de cada país.
a cátedra ela tinha um compromisso de contribuir para isso. E eu diria que a partir de 2002, 2004, sobretudo, a cátedra foi muito aliada do Plano Nacional do Livro e da Leitura, que foi a tentativa de institucionalizar de vez uma política de leitura comprometida com quem faz, com quem promove leitura, e não comprometida com, digamos, com os arrivistas dos conselhos, os arrivistas das entidades de representação. Não é? A gente teria que buscar quem é que no país meteu a mão na massa, está comprometido, precisa de ajuda, precisa de apoios, precisa de esclarecimento, de formação permanente, porque a sociedade, ela anda. E isso seria muito bom se o Estado não impedisse, se o Estado fosse aí uma cunha capaz de ajudar a alavancar essas afinidades, essas atividades. Então o compromisso da cátedra político é esse, né? Por isso ela tem na sua origem uma pluralidade de pesquisadores, teólogos, sociólogos, comunicadores, literatos, e alunos que vêm dessas áreas. A gente não faz diferença entre um estagiário de comunicação, um estagiário de direito, um estagiário de sociologia. O importante é que esses meninos deem a sua contribuição e o tempo que estão aqui aprendam a pensar o mundo nessa perspectiva ampla, interdisciplinar, que o conhecimento não se fecha naquela área em que ele recebeu um diploma acadêmico. Algumas conquistas foram o banco de dados, né, a biblioteca de literatura infantil, e como esses projetos e outros, né? Como esses projetos estão sendo geridos? Muito difícil manter os projetos. Por quê? Porque a gente não tem um orçamento permanente, constante. Todo recurso que mantém o trabalho da cátedra, ele vem de projetos conquistados em editais. Então, os editais se abrem, a cátedra concorre e tem podido, com a ajuda de FINEP, com a ajuda de FAPERJ, com a ajuda do MINC, com a ajuda do MEC, manter um corpo de pesquisadores produzindo aquilo que é o ordinário, que é aquilo que significa que é o input da informação que a gente deve prover para a saída dos projetos. Então, esse corpo de pessoas é mantido através de recursos que se renovam, que se extinguem e que demandam uma renovação. Então, é muito trabalho que a cátedra, é muito tempo que a cátedra investe em garantir os recursos para poder manter a sua equipe de pessoal. Mesmo agora, quando a cátedra é integrada a um Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC do Rio de Janeiro, significa muito pouco em termos orçamentários, né? É louvável que a PUC tenha percebido que o que se criou aqui dentro, através desses pesquisadores associados e dessa ação interdepartamental, é alguma coisa que tem vulto e que merecia ser institucionalizada, já que a cátedra é Unesco, né? Não é da PUC Rio.